Meus cumprimentos a todos, que os pais celestiais, céu, terra e humanidade possam estar com todos os nossos irmãos e toda a nossa comunidade sagrada dos pais celestiais. Meu nome é José do Egito e minha esposa Maria da Paz. Conheci a igreja entre os 13 e 14 anos de idade, quando meu irmão, pastor Elias, começou a sair frequentemente aos finais de semana, sendo que ele era muito caseiro, estranhei, até que ele me convidou para o encontro na Essa de Queiroz. Ao chegar no local, me deparei com uma situação estranha. Tinha adultos, idosos, e eu era a única criança no meio. Mas no decorrer das palestras proferidas pela pastora Célia, especialmente ao final, quando ela fez a revelação, senti como que um estalo no meu ser. Isso foi em fevereiro. Em seguida, nas minhas férias de julho, meu irmão me levou para participar do seminário de 7 dias em São Bernardo, onde lá tivemos um conhecimento mais aprofundado do princípio divino e pudemos conhecer, através de foto, o Messias. Ao retornarmos para casa, foi dado continuidade nos trabalhos de conferência e testemunho que o pastor Elias realizava. No início, o pastor Elias saía convidando pessoas para participarem das palestras durante a semana, de 1, 2 ou 3 dias, à noite, num cômodo que tínhamos, onde hoje está localizada a garagem da igreja. E quando os participantes queriam conhecer mais, ele já direcionava para o seminário de 7 dias em São Bernardo. Às vezes, ele trazia 10, 15, até 21 pessoas que se acomodavam como possível, mesmo em uma situação de aperto naquele cômodo. Alguns até na janela e porta do lado de fora, para poderem conhecer o que ele trazia naquelas cartolinas com muitas ilustrações, gráficos e muitos tópicos. Sempre ao final da conferência, ele pedia para que eu fizesse um cafezinho com algum acompanhamento para servir aos convidados. Com o tempo, alguns participantes vestiram a camisa, o ideal apresentado pelo princípio divino através do pastor Elias, e começaram voluntariamente a cooperarem com todas as tratativas necessárias para a realização das conferências. Alguns começaram a também trazerem convidados, parentes, amigos, etc. Outros começaram a ajudar nos afazeres, limpando o ambiente, preparando o café e até mesmo o almoço para servir aos convidados. Porque a partir do momento que começou a realizar as palestras aos finais de semana, sempre servia almoço ou um bom lanche aos participantes. No início, eu que fazia esses preparativos, mas com o tempo vieram muitos irmãos e irmãs colaborarem nesses feitos, especialmente nossos irmãos mais velhos, a saber, a dona Isabel Correia, o Volozinho, a dona Zefinha, o seu João Ferreira, a dona Isabel Teodoro e muitos outros. Cada um ajudava da melhor forma que podia, cientes que cada um tinha suas limitações e qualidades específicas, mas no contexto geral, todos unidos em prol de um bem comum. Apesar de eu ter contraído a poliomielite, paralisia infantil na igreja, comecei a atuar em algumas atividades desenvolvidas pelos líderes. Testemunho, restauração material, onde saímos com um sacolão repleto de caixas de lanchinhos, e só retornávamos após finalizar com todas elas, sendo que muitas vezes, se conseguíamos êxito rapidamente, ainda continuávamos, mas agora com outra tratativa, com arrecadação de materiais, alimentos, roupas, etc., para a manutenção da igreja e distribuição nas comunidades carentes das adjacências. Durante minha vida de fé, passei por muitas dificuldades, perseguições, desvios, mas sempre pude obter direcionamento do pastor Elias para me conduzir novamente aos trilhos. Ao longo do curso de restauração material, que antigamente era solicitado pelo menos de 2,5 a 3 anos de restauração, pudemos vivenciar muitas experiências no trato com pessoas, onde muitas vezes éramos muito bem recebidos, outras vezes destratados, xingados, humilhados, mas todas essas circunstâncias vivenciadas serviram para moldar nosso caráter, tornando-nos pessoas mais fortes, mais preparadas para vencer as barreiras do dia a dia. Antigamente, as pessoas, para receber a bênção, tinham de cumprir certas prerrogativas. Dentre elas, se fosse um casal já casado, tinham que cumprir 7 anos de separação,
vivendo como irmãos. Não era o meu caso, mas eu tinha certos receios sobre a conquista da bênção na minha vida, porque diante da minha deficiência física, havia relatos históricos de reflexão onde ficava apreensivo como seria aceita a minha indicação para a bênção. Dentro de mim, mesmo, tinha alguns medos, especialmente de não ser capaz de contribuir para a geração de filhos, haja visto pelas complicações que possivelmente minha deficiência pudesse ter causado. Mesmo assim, quando entendi que minha atual esposa era a pessoa correta para a minha indicação, declarei ao pastor Elias meu interesse em ir para a bênção com ela, que à época era viúva e tinha um filho, o Danilo. Passamos por muitas dificuldades, contrariedades de pessoas, parentes, até mesmo alguns líderes que se opuseram. Mesmo assim, prosseguimos, recebemos a bênção e construímos nossa família. Em 1995, tivemos o privilégio de receber a bênção da celebração dos 360 mil casais, onde posteriormente tivemos 3 filhos de segunda geração, o Gustavo, a Júlia e o Pedro Jancion, onde buscamos impetrar neles a conscientização de valores, princípios, para que possam tornar-se filhos que promovam o bem e possam tornar-se motivo de orgulho e alegria, em especial para Deus, os verdadeiros pais e todos da sua convivência. Ao longo desse tempo, grande parte de minha juventude trabalhei junto à igreja, na parte administrativa, escritório, serviços bancários como pagamentos, controle. Também atuei como caixa na padaria e mercadinho, além de ajudar na rede de peixarias que tínhamos à época do pastor Elias. Durante esse período, atuando frente à igreja, sofri alguns assaltos, mas sem danos físicos, exceto em uma ocasião onde o meliante me alvejou em 3 pontos, no rosto, no punho e no ombro. Mas graças à proteção de Deus, com seu livramento, não houve maiores problemas de saúde. Me recuperei muito bem e rapidamente voltando às atividades normais. Uma situação que me deixava embaraçado era a questão do dízimo, especialmente pelo pouco que recebíamos, e o grande gasto, especialmente com a chegada dos filhos. Mas com o apoio da minha esposa, onde sempre comentávamos sobre a entrega do dízimo, muitas vezes achávamos em uma situação de sinuca, ou entregávamos o dízimo ou pagávamos um boleto. Foram muitos os esforços, os sufocos enfrentados, mas pude perceber que quando me determinei a sempre a entregar o dízimo, vimos que as bênçãos de Deus se fizeram ainda mais presentes, de forma que deixo aí a dica a todos aqueles que também enfrentam esse tipo de dificuldade na entrega do dízimo, para que vençam essas barreiras e certamente perceberão as bênçãos de Deus ainda mais presentes em suas vidas. Sempre que possível, atendemos às direções divulgadas por nossa figura central, onde iniciamos os serviços de lar e igreja, as 160 bênçãos, o home OK, as distribuições de autobiografia dos verdadeiros pais, home group e recentemente a concretização das 430 bênçãos, onde apesar de termos iniciado há muito tempo, com os percalços da vida ainda restava completar essa meta. Mas graças a Deus, com essa inspiração que nosso líder, pastor Enohan e co-criadores tiveram de criar esses grupos de Messias, mutirão de Messias tribais, foi muito promissor, porque o trabalho deste, com todos envolvidos, alinhados no mesmo coração e motivação, com certeza o resultado não poderia ser outro a ser evidenciado como sucesso absoluto, onde os primeiros grupos A, B e C conseguiram rapidamente cumprirem com suas metas. Realmente foi muito promissor. Quero agradecer a todos os irmãos, espero ter contribuído de alguma forma, e se for possível também só um quebra-gelo. Uma situação que uma vez eu passei que foi muito interessante. Nós fomos buscar um grupo de irmãs japonesas lá no aeroporto de Guarulhos, e era um dia de chuva. O senhor Reinaldo não gostava de dirigir quando estava chovendo. Mesmo assim, ele levou o micro-ônibus e falou que eu traria. Tudo bem. Na volta, quando iniciamos o retorno, a chuva ficou ainda mais forte, torrencial, de forma que o limpador, ligado na velocidade 3, praticamente não vencia o fluxo de água. E de repente, à nossa frente, na marginal, tinha uma Kombi
capotado, pneu para cima, na frente do nosso micro-ônibus. Eu só tive tempo realmente de, via reflexo, dar uma olhada no espelho, ver que estava livre, e fiz um zigue-zague, né, para a direita e para a esquerda, só mesmo para sair daquela situação. As irmãs japonesas todas gritaram, né? Meu Deus, como que disse, vão morrer agora, né? Mas graças a Deus chegamos em paz em casa. Agora, depois que as irmãs ficaram na padaria comendo pizza, né, juntamente com o pastor Elias e outros líderes, enquanto fui guardar o micro-ônibus, quando eu retornei andando de muleta, que as irmãs japonesas me viram, aí foi que elas gritaram de verdade, acho que assombradas com a possível situação, né? Foi muito intrigante, mas ao mesmo tempo engraçado. Agradeço a todos pela oportunidade, desejo aos pais celestiais, aos verdadeiros pais, que possam cobrir com suas bênçãos de proteção e paz. Adium, adium, adium.